E para falar desses indicadores de como que está o comportamento da pandemia por aqui, a Gabriela Starneck conversou agora mais cedo com o professor de epidemiologia e coordenador do estudo que avalia os indicadores da pandemia no sul de Minas, através da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, o professor Sinésio Inácio, e ele traz essa última atualização do estudo feito. Se a variante Delta, já confirmada pelo governo de Minas em várias cidades mineiras, confirmadas aqui em Pouso Alegre, Camanducaia e Itajubá, por exemplo, se a presença dessa variante fez aumentar a questão aí do aumento de casos ou de mortes da pandemia. Quem tem a explicação é o professor de epidemiologia. De fato, os indicadores, eles, apesar de alguma oscilação, eles continuam a melhorar. Nós já chegamos em relação aos 3 principais indicadores, né, que são novos casos, novas internações, novos óbitos, a valores que já são iguais ou inferiores ao registrado no início desse ano. Então, não podemos, felizmente, dizer que a circulação da variante Delta foi suficiente para reverter ou comprometer de uma maneira mais séria, né, esse avanço. Em relação à regional aqui de Pouso Alegre, professor, como que está a situação dos indicadores? Então, Gabriela, as regionais do sul de Minas, incluindo a de Pouso Alegre, né, começaram essa semana com uma tendência de redução de novos casos, de novas internações e novos óbitos, com exceção de uma situação que deve nos preocupar, que é da regional de Passos, que já há 4 semanas ela inicia a semana com uma tendência de estabilidade em novos casos e novas internações, embora nas 2 últimas semanas também com tendência de redução das mortes. Nesse sentido, é importante, né, verificar o que acontece, porque não podemos dizer ainda que se é um efeito, né, de circulação da variante Delta, porque nós temos tido aí grande dificuldade em identificar, né, fazer o tal da identificação genômica. Mas em relação à regional de Pouso Alegre, mesmo ao município de Pouso Alegre, com exceção do início dessa semana, a tendência de mortes no município de Pouso Alegre oscilou para crescimento, mas no geral os números são positivos. Apesar, né, professor, essas melhoras, né, nos indicadores, a gente sempre reforça a importância de todas as medidas de prevenção à Covid e também da vacinação, que é a principal ferramenta aí no combate à pandemia e que ainda precisa avançar aqui na região, né? Sem dúvida nenhuma. O principal indicador para o controle e acompanhamento de qualquer epidemia ou pandemia é a chamada incidência, que são os novos casos que ocorrem e que são registrados diariamente. Nesse sentido, né, nós temos tido grande avanço e esse avanço, com certeza, ele não se deve exclusivamente a medidas de prevenção que, inclusive, já estão começando a ser relaxadas. Esse avanço só foi possível devido ao avanço da vacinação. E em relação a medidas de prevenção, é sempre bom frisar, né, a continuidade do uso das máscaras, porque essa variante Delta, por exemplo, ela é muito mais contagiosa. Nós temos, por exemplo, números em relação ao município de Itajubá, que em relação à tendência do crescimento de novas internações, ele iniciou essa semana, já pela 3ª semana seguida, com uma tendência de crescimento. E Itajubá, Pouso Alegre, Camanducaia foram os 3 municípios do sul de Minas até agora, né, oficialmente identificados com a variante Delta. Não podemos dizer, né, o quanto ela está influenciando, mas é um sinal de alerta. E outra questão aí, professora, a importância também de acelerar a vacinação para começar, então, a aplicação da dose de reforço em idosos e também a vacinação de adolescentes. Sem dúvida, Gabriela. Essa questão chama a atenção por 2 aspectos. Primeiro como você disse aí, esse fenômeno que já é esperado, é importante as pessoas saberem disso, não é nenhuma falha da vacina, não, que com o tempo a eficácia da vacina, a proteção que ela protege, ela diminui. E entre as pessoas mais velhas, isso acontece
de uma maneira mais acentuada. Esse é um aspecto. E o outro é a necessidade, sim, de proteger toda a população, crianças e adolescentes. E, aliado a esse avanço da vacinação entre os mais jovens, é preciso também a gente ter cuidado para que não se crie, entre os mais jovens agora, um sentimento de uma segurança absoluta em relação a não ter a doença e, especialmente, em não poder transmitir a doença. Sabemos que, e inclusive muito com a variante Delta, pessoas vacinadas, elas têm capacidade de transmitir a doença. E num quadro em que as mais vulneráveis começam a ter, sem a dose de reforço, uma proteção diminuída, isso tem que nos trazer preocupação e bastante cuidado. Bastante e importante alerta aí do professor Sinésio, ao mesmo tempo que a informação que ele traz é bacana, é feliz de que os indicadores estão mesmo em redução aí no patamar igual ou inferior ao início do ano, né? Informação muito boa mesmo e retrata aquele boletim que a gente trouxe há pouco da situação de Pouso Alegre com a redução das internações em UTI e leitos clínicos. É a vacinação funcionando e quem tiver na hora de tomar a segunda dose vai tomar a segunda dose. Abraço.